Olá pessoal, bom, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o livro Um Certo Capitão Rodrigo, do Érico Veríssimo. Bom, antes de comentar um pouco sobre essa leitura, eu queria falar algumas coisas com vocês sobre esse vídeo. Em primeiro lugar, desconsiderem qualquer tipo de barulho que vocês escutarem, porque eu estou do lado de uma esquina, tem um barzinho aqui e tá tendo muita música e tem também um bebê aqui em casa, então qualquer gritaria desconsiderem. Enfim, bom, Um Certo Capitão Rodrigo, do Érico Veríssimo, vai se tratar da história do Sul. Essa novela faz parte da trilogia O Tempo e o Vento e faz parte do primeiro livro que se chama O Continente. Além dele, a gente tem um retrato e o arquipélago. Bom, O Tempo e o Vento faz parte da segunda fase do Érico Veríssimo, o Érico Veríssimo foi um escritor que teve várias fases literárias, e basicamente a segunda vai contar a história do Sul. Ele foca totalmente em toda a história desde o século XVII até o século XX. Bom, Um Certo Capitão Rodrigo vai narrar um pouco a história desse cara chamado Rodrigo Cambará, que é um cara muito aventureiro, muito mulherengo, um cara que resolve tudo pela briga, e ele acaba parando na Vila de Santa Fé. E essa vila é uma vila muito monótona, muito pacata, é uma vila bem simples e humilde. E no final das contas, ele percebe que nenhum residente daquela vila, nenhum morador daquela vila aceita ele como um novo morador, digamos assim. E todo mundo começa a expulsar ele, ninguém quer que ele fique naquele local. Só que o Rodrigo vai conversando com as pessoas e vai criando uma certa simpatia, até que ele faz um laço de amizade muito forte com o pessoal daquela vila. E o amigo mais forte, digamos assim, o mais íntimo, é o Juvenal. E o Juvenal tem uma irmã chamada Bibiana. A Bibiana é a grande paixão do Rodrigo desde o primeiro dia que ele pisa naquela terra. Só que ela tem um pai que é muito, digamos assim, muito conservador e não gosta do jeito do Rodrigo, que é o Pedro Terra. E o Pedro Terra é filho da Ana Terra, que Ana Terra foi o tema do primeiro livro, que é o Continente. E Ana Terra é uma senhora que é a cara de Bibiana. Basicamente, elas duas, tanto psicologicamente quanto fisicamente, se pareciam muito. E elas, no decorrer da história, a gente vai percebendo que elas têm uma grande intimidade. Mas enfim. Então o Capitão Rodrigo acaba se apaixonando por Bibiana e esse amor é recíproco. Então a gente vai perceber que no decorrer da história, o Padre Lara, que é digamos assim, um grande cupido, vai tentar unir esse casal. E vai ter muitas dificuldades, tanto por parte do pai, quanto por parte do Bento Amaral. Bento Amaral, que é filho do Ricardo Amaral, ele faz parte da família dos Amarais, que é aquela família que governa a Vila de Santa Fé desde os primórdios de não sei quanto. E o poder dele é muito forte, tanto econômico quanto político. E ele é muito chonado na Bibiana. Então, o Capitão Rodrigo tem uma certa intriga amorosa. E, bom, no final das contas, Capitão Rodrigo consegue se casar com Bibiana, através de uma grande disputa que ele tem com o Bento Amaral. E no decorrer da história a gente também vai perceber que o Capitão Rodrigo, após o casamento com Bibiana, não tem aquele amor que ele tinha, como ele tinha antigamente por ela. Então ele acaba percebendo que a vida se tornou um pouco pacata, monótona, e ele é um cara muito aventureiro, e ele tinha que se comprometer agora com o casamento com a Bibiana e com os filhos, né? Então, no decorrer da história, a gente também vai perceber várias atrocidades que ele vai fazendo durante o casamento. Ele não vai ser fiel à Bibiana, então a gente vai conhecer várias outras mulheres que ele também vai ter uma relação mais íntima. E, bom, no final das contas, o livro em 1835, que vai contar mais ou menos o início da Guerra dos Farrapos, ou a Revolução Farroupilha, vai narrar que o capitão, o Rodrigo Cambará, tinha um amigo, que era o Bento Gonçalves. O Bento Gonçalves nada mais é do que, na história, o grande representante da Revolução dos Farrapos. Então, o Capitão Rodrigo, digamos assim, ele abandona a família momentaneamente para poder ajudar esse grande amigo dele. E nisso, em 1836, ele tem que voltar para a Vila de Santa Fé para acabar com os Amarais, com a família dos Amarais.
porque essa família estava apoiando muito o Império e o Império era contra a Revolução dos Farrapos. Então, o Capitão Rodrigo ele fica muito, mas muito com muita raiva. E nisso que ele volta, ele entra em uma briga muito forte com os Amarais e ele acaba sendo morto. Então, no desfecho da história, a gente percebe que toda a história do Capitão Rodrigo, como, digamos assim, como uma figura representante dos sulistas, aquele gaúcho, enfim. É muito interessante a gente também perceber a construção desses personagens como um todo, tanto na perspectiva da história em si, quanto na história do Brasil, que vai falar um pouco sobre, no início, em 1828, no início da história, vai falar um pouco sobre a guerra que houve lá em Cisplatina, em 1835, essa Revolução dos Farrapos, enfim, é uma história surpreendentemente surpreendente. E bom, um certo Capitão Rodrigo finaliza, o livro finaliza com uma frase muito interessante e eu queria compartilhar com vocês, que é uma frase que me marcou bastante. Basicamente, a Bibiana vai ao cemitério visitar o túmulo do seu esposo e nisso que ela vai para esse local, ela leva os filhos também e acontece o seguinte. Ergueu Leonor nos braços, segurou a mão de Bolivar, lançou um último olhar para a sepultura de Rodrigo e achou que, afinal de contas, tudo estava bem. Podiam dizer o que quisessem, mas a verdade era que o capitão Cambará tinha voltado para casa. Bom, então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham super gostado dessa minha resenha. Eu acho que ficou um pouco cheio de informações. Eu contei alguns spoilers, mas é porque este livro daqui não termina a ideia, né, da trilogia. Basicamente, isso daqui é bem o início da história. E é isso, pessoal. Deixem aí nos comentários o que vocês querem ver aqui nos próximos vídeos. Se inscrevam no canal, deem um like. Super grande beijo, tchau, tchau. Até o próximo vídeo.